Olá, filho de Deus, olá, filha de Deus. Nós estamos começando mais um podcast da Igreja dos Filhos. Eu estou aqui com a minha linda Daiane. Dá olá para os filhos. E aí, gente? Que prazer estar aqui então nesse podcast tão especial, tão esperado, para a gente conversar sobre mulheres no ministério com a nossa super convidada, amiga do meu coração, que eu estou profetizando que vai vir morar em Joinville logo. Mariana, tá aqui a minha linda. Seja muito bem-vinda, meu amor, para esse podcast, para nossa igreja, para esse tempo com a gente. Obrigada, gente. É muito bom estar aqui, né? Daiane e Thiago são amigos queridos, então isso daqui é o que a gente faz sempre, né? Sentar e conversar. Isso. É isso e a mesmo. gente sai sempre muito edificado das mesas. Verdade, gente. Com a Mariana, com o Felipe, que é seu esposo. A gente conheceu esse casal no tempo que nós estivemos morando em Reading. Sim. Estivemos lá na Bethel congregando. Foi um tempo muito especial. Verdade. E agora vocês voltaram para o Brasil. Tem quanto tempo mais ou menos? Tem 2 anos. Fez 2 anos, acho que uns 15 dias atrás. Uau. Passou 2 bem anos. rápido. Uau. Parece que tem mais tempo. Quanto tempo você ficou lá, morando lá? 2 Nós anos ficamos também? 2 anos também, né? Eu fiz o primeiro e o segundo ano da Bethel. Então tem um intervalo entre um e outro, mas foram 2 anos de escola. É isso aí. E o assunto de hoje nós vamos falar sobre ministério feminino. Sim. A Mari é uma das pessoas que eu conheço que tem maior capacidade para falar sobre o assunto, uma estudiosa do assunto, e é um assunto que está muito em alta nos últimos dias, está sendo muito discutido sobre a licitude bíblica do ministério feminino. Será que pode, não pode ter pastora mulher, evangelista, missionária? Será que mulher pode ocupar um cargo na igreja? Será que mulher pode ter liderança, ter governo na igreja? É um assunto que é muito recorrente. Eu confesso que eu já estudei sobre o assunto, já fiz algumas pesquisas, mas superficiais, não tão profundas quanto a Mari. Eu pude aprender, tanto eu quanto a Daiane, Com né? certeza, demais. Nós aprendemos muito sobre esse mesmo. assunto e agora a gente quer poder compartilhar com você, filho de Deus, sobre aquilo que nós aprendemos, sobre um assunto que não é apenas para a nossa geração, Sim. não é apenas para o tempo atual, embora está sendo muito discutido agora nos últimos dias, mas é uma discussão que já vem de muitos séculos, né, Mari? Sim. Tem muito tempo já essa discussão. Eu acho que ela despontou agora nos últimos, talvez 1 ano e pouco, né? Que foi quando eu comecei a estudar. Meu pastor me convidou para fazer um curso de mulheres no ministério. Já era algo que eu estudei na Bethel. Então eu fiz uma classe especial na Bethel sobre mulheres no ministério. Legal. E antes disso eu nem sabia que existia essa divisão, porque eu vim de uma igreja que aceitava mulheres no Que era ministério, normal. que era normal. Como eu aceitei Jesus, né, já mais velha, então para mim não existia essa discussão. E eu acho que muito como uma resposta desse levante do feminismo e de toda essa onda secular de pensar a mulher, de pensar o papel da mulher na sociedade, começou a haver esse movimento dentro da igreja também, né? Pensar mais o papel da mulher dentro da igreja. Mas essa já é uma discussão bem antiga. Eu li livros de 1980, então assim, é até mais antiga do que isso. Verdade. Mas nos últimos 1 ano e meio, eu acho que despontou bastante. Tem muita gente falando sobre isso, né? É verdade. E é muito legal que as suas fontes de pesquisa, a maioria foram fontes gringas, né, americanas, porque ainda a gente tem pouco conteúdo escrito no Brasil sobre o assunto, né? A maioria dos livros são livros em inglês, porque quando eu comecei a estudar e comecei a procurar recursos, eu achei pouquíssimos recursos em português. E mesmo os recursos em português são livros de americanos, de ingleses traduzidos para o português. É. Então, autores brasileiros têm bem pouco ainda. Muito E aí é bom. ruim que às vezes uma editora que tem um determinado viés de pensamento, ela vai traduzir só o camarada que fala daquele pensamento. É verdade. Sim. Né? É verdade. Então é muito importante a gente estar aqui. A gente, ao final do podcast, você fica até o final, nós vamos dar nossa posição também do que a gente crê como Igreja dos Filhos. Mas já é uma posição até um tanto quanto óbvia, já que nós temos a pastora Daiane, Sim, é a verdade. pastora Sara, mas a gente vai poder dar o endosso bíblico. E você que é mulher, que está nos acompanhando e já lidera na igreja, também sabe que tem total aval de Deus para cargos ministeriais, para o dom ministerial, que é como a Bíblia chama, né? O dom do pastoreio, o dom do evangelismo, enfim. Mari, comece falando para a gente, explicando quais são aí as principais linhas
tá? De conhecimento no que diz respeito ao ministério feminino? Então, quando a gente fala dessas linhas de pensamento dentro da igreja, a gente tem duas linhas principais. A primeira se chama complementarismo. Então, essa linha ela começou a ser desenvolvida pelo Piper e pelo Gruden, né, como uma resposta ao movimento feminista mesmo, que eles viram invadir a igreja. Então, eles tiveram uma reunião, um conselho, e, né, vou resumir a história, eles desenvolveram essa visão e chamaram de complementarismo. Então, o que o complementarismo acredita? Ele acredita que mulheres e homens têm o mesmo valor e a mesma honra perante o Senhor, que eles possuem, né, o mesmo valor para Deus e são dignos da mesma honra, mas que eles possuem papéis diferenciados e que existem aspectos dentro da vida eclesiástica que elas são exclusivas do homem. Então, apesar de haver nuances dentro do movimento, né, a gente tem um complementarismo de 1 ponto, de 2 pontos, que são nuances dentro do mesmo pensamento, de forma geral, o complementarismo acredita que as posições de governo, elas são restritas ao homem. E aí, por isso, por exemplo, muitos complementaristas não acreditam que a mulher possa pregar no domingo, por exemplo, para uma congregação que é mista. Então, a mulher ela não pode ensinar outro homem, porque como eles acreditam que o homem tem a posição de proeminência dentro da igreja, de liderança e de autoridade maior, a mulher não poderia ensinar o homem. Daí eles se valem de trechos como 2 Timóteo 2, que vai falar, né, que não permito que a mulher ensine. Então, eles entendem esses versos como proibitivos para a mulher. Então, na vida prática, isso vai mudar um pouco de igreja para igreja. Mas, basicamente, a mulher ela poderia ensinar outras mulheres e crianças, mas não pode ensinar homens. Ela não pode também trazer um ensino doutrinário para homens. Aquilo que é doutrina da igreja, que carrega autoridade, ele é exclusivo do homem. No lado igualitarista, que seria o lado oposto, digamos assim, a isso, nós temos teólogos como N.T. Wright, Craig Keener, também são teólogos bem renomados, pessoas que estudam muito e que têm muito renome, né, dentro da teologia, que eles acreditam que homem e mulher foram criados também, imagem e semelhança de Deus, mesmo valor, mesma honra, e que isso reflete no quê? A mulher pode ocupar as mesmas posições do homem, a mulher pode exercer os mesmos cargos que o homem, ela pode pregar para homens e para mulheres, ela tem mais liberdade dentro do meio eclesiástico, né? E o igualitarismo, ele acredita mais na igualdade mesmo entre os gêneros, igualdade de autoridade, igualdade de dons. É mais ou menos isso. Como o complementarismo tem nuances, né? Não é um pensamento tanto em bloco. Então, ela tem, na vida prática da igreja, isso pode refletir de outras formas. Mas, de forma geral, esses são os dois pensamentos que permeiam a teologia no que diz respeito à mulher e ministério, né? Mulher e igreja. Lembrando que ambas as linhas se baseiam em textos bíblicos, Sim, né? Sim. Tanto como é que é? Complementarismo. Complementarismo. Por que tem esse nome? Porque eles decidiram isso, que homem e mulher se complementam. Se complementam. Ok. E aí, esse complemento é um complemento de papéis. Então, Perfeito. existem papéis que são masculinos e existem papéis que são femininos. E o N.T. Wright, ele até fala que é injusto com os igualitaristas esse nome, porque eles também acreditam que homem e mulher se complementam. Só que essa visão de complementar é diferente. É assim, nós nos complementamos. Então, uma mulher pastora, ela vai trazer aspectos que um homem pastor não traz. E da mesma forma, um homem. Então, a gente se complementa nesse sentido. Muito bom. Não é uma coisa assim, nós temos papéis diferentes, mas nós temos formas diferentes de fazer a mesma coisa. E o Exatamente. complementarista, ele não aceita nem o título. Por Não. exemplo, o título pastora, Não. ele não aceita nada. Então, só para você entender o pensamento mais machista. É um pensamento Digamos um pouco assim. mais de papel de gênero, né? Ok. Então, ele não aceita. Por quê? Porque o que eles dizem na igreja hoje, o pastor ele é uma posição de autoridade. E a mulher não pode ter uma posição de autoridade acima do homem. Então, por que a mulher não pode ser pastora? Porque eu não posso, por exemplo, se eu for pastora, eu não posso ser pastora de um homem, porque eu estou exercendo autoridade sobre a vida dele. E isso é vedado à mulher segundo o que eles acreditam, segundo a interpretação deles da Bíblia, né? Até todos, como a gente já falou, se baseando em textos, né? Isso, é importante. Que fala do casamento, que o homem é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Que são todos textos também aceitos, mais um outro ponto de interpretação dos igualitaristas. Igualitaristas. Acertei? Acertou. Fala um pouco mais pra gente agora dessa doutrina que aceita que, assim, pastoras, o título feminino, o título de ensino, de governo, de liderança. Explica um pouco mais pra gente.
Então, é importante a gente ressaltar isso, sabe? Que as duas posições, elas se baseiam na Bíblia, elas acreditam que a Bíblia é plena verdade, elas acreditam que a Bíblia tem plena autoridade. Então, em nenhum momento se questiona a autoridade bíblica. O que se questiona, digamos assim, é a forma de interpretar. Então, o igualitarismo, ele vai levar muito em conta, a gente vai lá em Gênesis, né? E aí a forma como ele interpreta Gênesis é diferente da forma do complementarismo. O que o igualitarismo ele vai acreditar quando Deus fala lá da criação, né? Quando a Bíblia fala da criação, ele vai falar o quê? Que criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então, esse é um ponto comum, na verdade, entre os dois. Olha, homem e mulher têm o mesmo valor, porque foram ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas existe um ponto que eles divergem, que é o seguinte: o complementarismo vai falar que essa questão de subordinação, digamos assim, foi intentada por Deus desde o princípio. Daí eles têm todos os pontos lá para dizer por que eles acreditam nisso. É muita coisa, não dá para a gente falar aqui, não dá para aprofundar. Mas o igualitarismo ele vai dizer o quê? Olha, quando Deus deu a ordenança de dominar a terra, de subjugar a terra, ele não fez diferenciação entre o homem e a mulher. Ele não disse, olha, homem, você vai dominar a terra, subjugar a terra, porque você tem um nível de autoridade, e mulher, você vai seguir porque você tem outro nível de autoridade. O Senhor não fez diferenciação. A outra coisa vem muito da nomenclatura, né? Quando Deus cria a mulher, ele fala que é uma auxiliadora idônea, que é a tradução que a gente tem no português. Essa palavra no original é ezer kenego. O que isso quer dizer? Esse ezer quer dizer realmente auxiliadora, mas não é no sentido de menos. Porque muitas vezes quando a gente pensa subalterna, assim... não subalterna, né? Não é eu vou te auxiliar naquilo que você tem que fazer. Então, eu vou ser como se fosse um acessório seu para te ajudar, um papel secundário. Só que é engraçado que essa palavra ela é citada 17 ou 18 vezes na Bíblia. E em 17 vezes, ela se refere ao próprio Deus. Uau. Ajudando o homem. Como Deus sendo o auxiliador. Deus sendo o auxílio do homem. Uau. E na outra vez que ela é citada, é falando da mulher. Meu Deus. E a gente não pode achar que Deus, por ser o auxiliador do homem, ele está num papel secundário. Ou ele está num papel subalterno ao homem, né? Não, mas é um sentido de auxílio, assim, necessário. Como se fosse um caso de vida ou morte. Se você não tiver esse auxílio, você não consegue prosseguir. Então, esse é o sentido de ezer. E kenego é como se fosse oposto complementar. Como se a gente tivesse duas peças de quebra-cabeça que se complementam, que se encaixam. Esse é o sentido de kenego. Então, ele é igual, complementar. Uau! Então, é uma auxiliadora idônea. Só que pela nossa língua, às vezes esse auxiliador, a gente vem com um termo como se fosse secundário. Quando esse não foi o intento de Deus, de forma alguma. Na verdade, é engraçado, porque Deus olha e fala, o homem está só. E eu acho engraçado porque o homem não estava sozinho. Deus não vinha falar com o homem todo dia. Como que o homem podia estar sozinho? Mas ele estava solitário, porque ele não tinha ninguém que correspondesse a ele. Tanto que ele olha os animais e fala, poxa, todos têm um correspondente e eu não tenho. E essa auxiliadora é a auxiliadora na missão do homem. Qual era a missão? Subjugar a terra, dominar a terra. Então, era para isso que a mulher foi criada. Ela não foi criada para ser um acessório na vida do homem, ou para ser alguém que só faz um papel secundário no papel dele. Ela foi criada porque, sem ela, o homem não conseguia exercer a função que Deus deu para ele. Uau, que forte. Muito forte. Muito forte. Eu acho que Gênesis, ele sempre revela para nós o coração de Deus, o intento de Deus. Porque era perfeito, né? Era como ele perfeito. Imaginou, que era perfeição. Estava tudo lá, né? Cristo já foi profetizado lá, já foi declarado lá. A escatologia já está lá. Isso. Assim, mas sobretudo o coração de Deus e a direção de Deus do homem, da mulher, que não mudou. Não mudou. Que não mudou, é o mesmo princípio hoje. Exatamente. E Cristo, que é o segundo Adão, Paulo diz, né? O último Adão, ele veio justamente restaurar esse relacionamento, né? Isso. Então é muito importante que você entenda que nós estamos falando sobre o ministério feminino pautado no Evangelho de Cristo. Isso. Cristo teve muitas seguidoras. Muitas seguidoras. Muitas discípulas. Exatamente. Não é isso? Fala um pouco mais. Inclusive, a palavra fala que elas financiavam o ministério de Jesus. Uau. Jesus foi financiado por mulheres. Uau. Então, a relação de Jesus com as mulheres, ela era muito contracultural em muitos momentos. É porque a gente tem mania de ler a palavra com a nossa cosmovisão do nosso tempo.
Quando a gente precisa, muitas vezes, entender a sociedade que aquelas pessoas estavam inseridas. Era uma sociedade muito machista, né? Era uma sociedade extremamente machista. A cultura judaica era uma cultura extremamente patriarcal. Então, tem pontos, por exemplo, existiam mestres judaicos que eles diziam que era melhor você queimar a Torá do que ensinar ela a uma mulher. Uau! Que quem ensinava a Torá, quem ensinava isso para uma mulher, envergonhava a família, como se estivesse ensinando pornografia para uma mulher. Uau. Então, as meninas, elas não tinham acesso ao ensino, elas não tinham espaço nos lugares de ensino dentro das sinagogas, elas não podiam aprender como os meninos. Então, essa era a sociedade que Jesus veio. Era nesse lugar que as mulheres se encontravam. As mulheres eram vistas como posses daqueles homens, tanto que, se a gente for ver nas leis, por exemplo, o homem podia dar carta de divórcio, a mulher não podia. Uau. Então, o lugar da mulher era um lugar completamente secundário. Ela tinha valor nenhum, praticamente, né? Nesse sentido, assim, no valor que eu digo de um valor jurídico, por exemplo. Ela não podia servir de testemunha num julgamento, ela não tinha voz. E a gente tem que entender que Jesus também estava muito inserido dentro de uma cultura romana, que era a que dominava, né? O Império Romano estava dominando ali. Então, por exemplo, na cultura romana, a mulher ela nem tinha nome próprio, ela só tinha o nome da família. Meu Deus. Ela vivia reclusa dentro da casa, ela não podia sair. Então, eram coisas assim absurdas o lugar da mulher. Quando a gente entende isso, quando a gente entende a história, faz mais sentido. Por que Jesus, dos 12, não escolheu nenhuma mulher? Exatamente. É uma pergunta que as pessoas... Por que dos 12 só tinha homem, não tinha nenhuma mulher? Porque se ele escolhesse mulher, certamente a igreja não ia receber. Não. O povo não ia aceitar, não ia ter voz Não. de governo depois, que foi necessário. Foi necessário uma Sim. voz de governo, porque eles estavam inaugurando a igreja, eles eram os Mas ele precursores. nunca impediu que a mulher sentasse aos pés dele para aprender. Isso. Né? Ele não Isso. escolheu os discípulos, uma Isso. discípula. Isso. Mas quando uma mulher teve a oportunidade de sentar aos pés dele, ou de qualquer outra situação, ele nunca recriminou, ele nunca impediu, que é o caso de Maria, né? Que todo mundo conhece bem essa passagem. Quando lá em Lucas 10, quando a questão de Marta e Maria, né? Quando a gente vê que Marta fala, Senhor, você não vai deixar ela ficar aí? E muitas vezes a gente pensa assim, poxa, Marta estava muito ocupada e queria ajuda. Pode ser que houvesse isso, mas a verdade é que Maria, naquela posição que Maria estava, ela estava contestando ali, ela estava furando um padrão social muito forte. Explica isso. Então... Pega essa aqui no teu coração, presta atenção, essa aqui a gente já ouviu, essa aqui é importante. Sim, eu tô quietinha aqui, porque eu fico mastigando tudo. É muito bom, gente, é muito bom, a cabeça vai longe. Essa daqui é Muito forte. bom, vai, Escuta, Mari. Fala sobre Maria. Conta a aí. gente precisa entender os padrões de tratamento da mulher daquela sociedade. Então, nenhuma mulher poderia ser discípula. Ela não tinha esse lugar de discípula, porque na cultura, o que é um discípulo? Eu aprendia para depois virar mestre. Lembrando que Jesus tinha que cumprir a lei. Isso, muito bom, Thiago. Jesus tinha que cumprir a lei, senão ele não teria cumprido a sua missão. Exatamente. E se ele colocasse uma discípula mulher, ele estaria descumprindo a lei. Exatamente. Tinha toda uma questão também, se você parar para pensar, dos perigos que essa mulher corria viajando sozinha. Poxa, com Implantando, certeza. você tinha toda essa questão. Mas, enfim, falando de Marta e Maria, né? Então, quando a gente lê lá, porque Maria sentou aos pés de Jesus, o que a gente imagina? Maria sentada falando, uau, Jesus. E com certeza teve isso porque, né, era Jesus, mas a gente precisa lembrar de Paulo falando dele. Ele fala assim, eu sentei aos pés de Gamaliel. Olha Essa aí. é uma expressão que dizia que aquela pessoa tinha sido discípula daquele mestre. Vamos lembrar que as mulheres não podiam ser discípulas. Então, quando fala que Maria estava sentada aos pés de Jesus, ela não estava só ali admirando Jesus, ela estava aprendendo, ocupando um lugar que era prioritariamente masculino. Exatamente. Na verdade, ele não era prioritariamente masculino, ele era exclusivamente masculino. E o que Marta está falando? Olha, volta para o seu lugar, para o lugar que a sociedade te colocou. E Jesus fala o quê? Ela escolheu a boa parte, isso não será tirado dela. Para todas as pessoas que estavam ali, eles entenderam. Ela permitiu que ele está permitindo que ela seja discípula e uma hora ela vai se tornar um mestre. Uau. Eu acho isso tão doido que ela era uma Maria. Maria também foi uma Maria que foi a progenitora de Jesus. Foi Maria que recebeu a primeira notícia que ele havia ressuscitado. Exatamente. Ela era uma Maria. Eu acho que Maria é o nome mais popular do Brasil. Sim, Não é isso? deve ser. Maria é o nome mais popular no Brasil de mulher porque ela estava ali representando todo o sexo feminino. Esse lugar não será tirado. Isso que a Bíblia também é profética, né? Ela também aponta coisas. Então, Sem dúvida. você falou essa questão de Maria, é engraçado a gente ver que Deus ele já começou a romper esses padrões no nascimento de Jesus. Por quê?
Se a gente parar para pensar que o anjo foi falar com Maria primeiro. Ele não falou com José primeiro. Ele foi lá e falou com Maria primeiro. Sendo que no padrão da sociedade, aquela menina não tinha voz nenhuma, ela era uma menina. Então, ele não foi lá e falou com José primeiro. Lógico que depois ele foi e falou com José, mas ele não falou com José primeiro. Então, quando a gente entende o contexto social, a gente vê todas as vezes que Deus e que Jesus foi extremamente disruptivo com a forma como a mulher era tratada. Teve o que você falou, né? As primeiras testemunhas da ressurreição são mulheres. Nossa, mas isso não é nada demais. Eu, antes de estudar, não me atentava para essas coisas. A primeira missionária. Samaritana. A mulher samaritana foi a primeira pessoa para a qual Jesus se revelou como Messias. Sim. Que a gente tem registrado. Todas as outras pessoas, às vezes, falavam e ele saía meio pela tangente. Mas ele falou para ela, sou eu. Eu sou o Messias. Ele fez questão de falar. Ele teve uma discussão teológica com aquela mulher. Aonde que a gente vai adorar. Então, quando a gente não entende o contexto social, a gente passa reto por essas coisas. E aí tem Paulo também, né? As pessoas acusam Paulo de machismo o tempo todo. Paulo era um machista. Paulo mandou a mulher ficar calada. A gente precisa entender o contexto das coisas que Paulo estava falando e por que ele estava falando e o quanto ele continuou com isso que Jesus começou, que era quebrar o teto que havia sobre a vida das mulheres. É verdade. Falando de Paulo, eu quero pegar esse link aqui e queria que você mencionasse, porque tem muitas mulheres mencionadas por Paulo nas cartas. Fala um pouco mais dessas mulheres, até para a gente entender qual que era a função, a posição delas e a importância delas para a igreja da época. Existe um estudioso da época, o Bailey, que ele diz o seguinte, que o fato das mulheres terem sofrido perseguição na igreja primitiva é um forte indício de que elas eram líderes proeminentes. Porque a mulher, até hoje naquela região é assim, porque tem muitas guerras e tudo. Os homens têm às vezes dificuldade de circular numa área de guerra, porque eles são uma ameaça. As mulheres circulam livremente. Por quê? Porque elas não são vistas como uma ameaça. É engraçado que quando foi na cruz, as mulheres estavam lá. Um dos motivos é o quê? Os soldados não veriam aquelas mulheres como uma ameaça, mas quando a igreja primitiva começa a crescer, elas também morrem, elas também são perseguidas. Por quê? Porque certamente os perseguidores eles viam nas mulheres uma ameaça porque elas também eram líderes. E Paulo sinaliza isso nas cartas dele. Então, Romanos 16, Paulo vai falar de mulheres, recomendar mulheres. Então, Paulo recomenda Fíbe, Paulo recomenda Priscila, Paulo fala de Priscila e Áquila, o marido dela, como colegas de ministério dele. Olha aí. E menciona Priscila primeiro, né? Ele menciona Priscila primeiro, que é um forte indício de que Priscila fosse proeminente no ministério, mais até do que o marido. Uau. Ele fala de Fíbe, e é engraçado que ele entrega a carta, se eu não me engano agora, é Romanos. Quem levou essa carta foi essa mulher. E aí, o que acontece? A pessoa que levava a carta era a pessoa que lia e explicava. Porque tinha voz. Porque ela era a pessoa que estava com a pessoa. Então, ela recebeu a carta das mãos de Paulo. Então, Paulo deu o quê? As instruções para ela. Olha, aqui eu estou dizendo isso, aqui eu estou dizendo aquilo. Então, o mais provável, a gente não pode afirmar com certeza que a gente não estava lá, mas o mais provável é que ela leu e ela explicou essa carta para a congregação. Uau. Então, olha quanto Paulo empoderou as mulheres e quebrou o teto sobre as mulheres, fora que até os próprios versículos que se usa para limitar as mulheres, muitas vezes Paulo não está limitando elas, Paulo está quebrando mais uma vez tetos e empoderando essas mulheres. Então, Paulo foi um forte defensor do ministério feminino. Paulo foi uma pessoa que quebrou muitos padrões e muitos paradigmas sobre a vida das mulheres. Ele exalta as mulheres. Inclusive, Júnia é citada como conhecida no meio dos apóstolos. Olha. Então, Júnia, por muito tempo se debateu se Júnia era um nome masculino ou feminino, e hoje já existe uma certeza quase que 100% de que Júnia realmente era mulher. Então, se discutia se era Júnias, que poderia ser um nome masculino, mas não, já é muito bem aceito, inclusive por muitos complementaristas, que Júnia era uma mulher. E aí, essa expressão, bem conhecida no meio dos apóstolos, isso quer dizer que ela era uma apóstola muito bem conhecida, ou que ela era conhecida pelos apóstolos? O indicativo maior é que ela era uma apóstola muito bem conhecida. Que ela tinha voz, sobretudo. Que ela tinha voz, que ela era proeminente, que ela participou daquilo, do movimento da igreja primitiva com força, sabe? Não em segundo plano. Sim. Se tem alguma coisa que talvez você aí já esteja pensando, tem um versículo que é muito forte, eu queria que você explicasse ele pra gente, que Paulo diz, ele diz assim, tal mulher que fique em silêncio.
Isso. Explica pra gente, que talvez seja um dos maiores argumentos de quem defenda o fato de que mulher não pode ter voz, não pode ter ministério, não pode ter um cargo de proeminência na igreja. Esse talvez seja o mais famoso dos versículos, né? Antes da Mari responder, eu queria só acrescentar aqui uma coisa que tem a ver com a sua pergunta. E sempre foi um indício para mim, assim, de que não faz sentido a mulher não poder ser pastora. Eu não sou uma estudiosa aprofundada nesse assunto, né? Ainda não, mas eu estou tendo a oportunidade aqui de ter uma super amiga que é. Então, estou sempre aprendendo muito. Mas uma coisa sempre me chamou a atenção. Eu até comentei com você, né, Mari? A Bíblia fala de muitas mulheres profetas que tinham voz na palavra, que tinham filhas de pessoas eminentes, que tinham voz como profetas. E aí eu nunca entendi por que a mulher, então, tinha ali o título de profeta e não poderia ter o título de pastora, sendo que, quando mencionado, e a Mari me explicou depois algo ainda melhor sobre isso, mas eu vou falar primeiro a minha visão até então. Quando mencionado sobre os 5 ministérios, eu sempre entendi que nunca foi colocado assim, um melhor que o outro, um acima do outro. Apóstolo, pastor, mestre, enfim, era tudo junto. E aí a Mari me explicou de que, na verdade, Paulo teve, sim, um ranking de valorização dos ministérios. Eu quero que você entre por aí também. Então, em Efésios, Paulo cita, né, os 5 ministérios, e é importante a gente observar algumas coisas. Em momento nenhum, ele exclui as mulheres ali, dos 5 ministérios. Mas fala apóstolos, homens. Mas a gente tem que entender que a linguagem grega é uma linguagem que é mais ou menos como o português. Muitas vezes, quando a gente vai se referir a ambos, a gente usa o masculino. Sim, então, normal. isso não era indicativo verdade. de que ele estava falando apenas para homens. É verdade. Segundo o que a gente tem durante as cartas de Paulo, por exemplo, 1 Coríntios 14, é um dos versos que fala sobre silêncio, e tem 1 Timóteo 2 também. É engraçado que, assim, a mulher deve ficar em silêncio, mas aí em 1 Coríntios 11, se eu não me engano, ele fala assim, quando as mulheres profetizarem, peraí, ela vai ficar em silêncio ou ela vai profetizar? Pois é. Eita, Exatamente. Paulo pegou se aí? contradiz? Então. Será que Paulo estava doido? Então, na mesma carta, ele escreveu 2 coisas opostas? Aí a pessoa pega um versículo isolado, mas não vê todo um histórico, um contexto dentro das mulheres ali. E se ela pode profetizar, por que ela não pode pastorear? Exato. Sendo que a gente quer que os 5 ministérios são apenas funções diferentes, mas não Exatamente. níveis Não. hierárquicos. Mas deixa a Mari entrar nisso aí, que ela explicou pra mim uma coisa importante manda lá, aqui. manda. A É o gente que eu tem- pensava. Eu acredito muito que não existam níveis hierárquicos, assim, porque Sim, de importância, é uma né? cooperação, né? Nós precisamos de dúvida. todos São os dons. funções. Mas 1 Coríntios 12, Paulo ele fala lá assim, olha, Deus deu à igreja, então, primeiro os apóstolos, depois os profetas, aí ele nem fala evangelistas e mestres, não, ele fala os dons de cura, esse tipo de coisa. Então, se a gente for tentar achar na Bíblia alguma questão hierárquica, a única referência que a gente tem é essa. E ele fala apóstolos, profetas, e como vocês já disseram, existiam mulheres profetas. Exatamente. Então, por que Muito que a mulher... claramente. E assim, não é aquela coisa assim, Paulo fala assim, tinha uma mulher lá que profetizava, mas não escuta ela não. Não, Paulo endossa, Paulo fala, olha, quando ela profetizar, ou seja, para ele era normal que a mulher profetizasse. Não era uma coisa ruim e não era uma coisa assim, se existe uma profetisa lá, né? Ele fala das filhas de Filipe, que tinham filhas que profetizavam. E é interessante a gente observar que isso não é só um padrão de Novo Testamento. A gente tem Uda no Velho Testamento, a gente tem Débora, que era juíza. Imagina. O Tiago sabe, Juiz e juíza era o profeta. quê? Era o cargo mais alto naquela cargo mais época. Imagina, é muito forte. E Deus não fala assim, nossa, teve um desastre ali, Débora foi escolhida juíza pelo povo, nem era isso que eu queria. É verdade. Não existe. Fala que ela foi uma excelente juíza. Então, a gente tem que ver a Bíblia como um todo, né, Tiago? Igual você falou, não é que a gente está aqui questionando a veracidade da Bíblia ou questionando a autoridade bíblica, não, mas a gente está vendo a Bíblia como um todo. Eu sempre digo isso, a Bíblia não se contradiz. Ponto. Então, quando eu me deparo com uma situação dessa, como de Coríntios, que em um capítulo ele está falando quando a mulher profetizar, e no outro capítulo ele está falando que a mulher tem que ficar quieta, eu preciso aguçar os meus sentidos e tentar entender o porquê que aquilo aconteceu. Qual a situação que existia ali que fez com que Paulo falasse isso. O porquê? Por quê? Exatamente. Então, assim, na situação de Coríntios, existem vários fatores ali. Existe o fator, por exemplo, que as mulheres, eram mulheres iletradas, elas não sabiam, né? Então, tanto que ele fala assim, se você quiser perguntar alguma coisa, pergunte seu marido em casa. Por quê? Porque Paulo era machista e a mulher não podia, tinha que perguntar só ao marido? Não.
Porque a possibilidade mais provável ali é que essas mulheres estivessem interrompendo o momento da palavra, o momento do ensino com perguntas que eram perguntas bobas, digamos assim. Porque elas não eram tinham burras? Não, é. porque elas não tinham aprendido, elas não tinham a base que os homens tinham. Gente, voltando aqui, um pequeno parêntese. Mulher não tinha acesso à informação. Nenhuma. Imagina, você está começando a ter a oportunidade de aprender. Quantas dúvidas não vai surgir? É. Mulher na época, naquela cultura, no Antigo Testamento, mulher era um objeto. Ela era colocada no padrão dos escravos, né, e das crianças, Isso então era muito forte. É muito forte. Então, assim, a mulher não tinha voz, não tinha acesso à informação. Então, muito provavelmente que a mulher interrompia o culto. Talvez por não entender algumas expressões, algumas colocações, né? É. Coisa básica de linguagem mesmo. Isso, não tinha escola. E você mencionou que não se encontra a palavra pastoras, né? Ah, mas é porque não tem pastoras. Nunca foi mencionado uma pastora na Bíblia, mas também não foi mencionado pastor. Existe esse argumento, sabe? Ah, não tem nenhuma assim, fulana, pastora fulana, mas também não tem nenhum fulano pastor. Não tem. Não tem. Então, assim, voltando a Coríntios, então essa provavelmente é a tese mais bem aceita, apesar de que diversos teólogos têm algumas teses a respeito disso, mas, mais uma vez, é importante a gente prestar atenção naquilo que às vezes não é tão gritante para nós. Paulo fala o quê? Pergunte o seu marido em casa. Ele está falando, você precisa aprender. Você precisa entender. É do seu direito entender. Ele está falando para o marido assim, olha, você precisa ensinar a sua esposa. E isso para os maridos era escandaloso, gente. Não existia isso de eu vou ensinar a minha mulher. Então, Paulo está quebrando mais uma vez. Não aprenda, entenda, fale. Então, a gente precisa ver aonde Paulo está indo contra a cultura da época e como isso era forte. E que se ele falou aquilo ali, que aparentemente contradiz a si mesmo, existia um motivo. Existia um fator ali determinante para que Paulo estivesse falando aquilo. É como que ele diz assim, você tem um espaço, você tem voz, você é importante, mas saiba fazer esse momento de aprendizado no momento certo, no lugar certo, para que haja ordem no culto. Da mesma forma, ele fala das profecias. Exatamente. Ele não diz, não profetizem mais. Agora vamos parar com a profecia, porque está acabando com o culto. Não, pelo contrário, profetizem, mas é importante que haja ordem naquilo que é feito. Isso é uma coisa muito boa que você falou, Daiane, por quê? As cartas, elas não tinham capítulos, elas não tinham versículos. Isso foi feito como uma coisa didática para a gente poder trabalhar e aprender melhor. Mas, qual que é o tema central dessa carta? Ordem no culto. Paulo está colocando ordem no culto. Uau, isso faz toda a diferença, então, gente, por na isso interpretação. que ele está colocando essa ordem para as mulheres, porque ele está ordenando o culto, ele está mostrando a forma correta de fazer as coisas. É importante a gente entender que é extremamente ofensivo para quem estava ensinando quando a pessoa interrompia ele com perguntas bobas. Isso era ofensivo, era mal visto na sociedade. Existem outras coisas também, por exemplo, de que a mulher não falava com um homem que não fosse da família dela em público. Então, isso também era motivo de escândalo, quando ela perguntava alguma coisa para um outro homem em público. Como Paulo, mais uma vez, está falando da ordem no culto, de ser um culto ordenado, de ser um culto que respeita, isso era um fator importante também. De todas as igrejas ali, talvez Coríntios era mais bagunçada. Sim. Né? A gente tem muitas situações expostas ali em Coríntios, diferente de outros lugares. Tanto que esse é o único texto, a única menção que Paulo aponta para a mulher dessa forma. Ele não instruiu outras igrejas, né? Ou mulheres de todas as igrejas, vocês devem ficar quietos por causa disso, daquilo. É importante falar, por exemplo, que Timóteo, né, que ele está dando instruções a Timóteo, a cidade que Timóteo estava, que era Éfeso, era uma bagunça, gente. Éfeso tinha o maior templo a uma deusa chamada deusa Diana, que tinha prostitutas cultuais. Então, era uma cidade portuária, as pessoas vinham para prestar culto, e a forma de culto eram realmente relações sexuais dentro do templo. Sim. Isso eu queria que você comentasse também sobre esse conselho que Paulo deu a Timóteo. Explica pra gente qual que é o conceito que você tem. Então, esse é o verso mais forte para limitar, né? Que é usado para limitar. Inclusive, 1 Timóteo 3, que vai falar do presbitério, nem é o versículo mais utilizado pelos complementaristas. Esse verso de 1 Timóteo 2, ele é o mais utilizado, porque fala ali, eu não permito que a mulher ensine e exerça autoridade sobre o homem. A mulher deve aprender em silêncio, com toda quietude, com toda submissão,
porque não permito que a mulher ensine, né, o homem. E aí as pessoas pegam isso e falam, tá vendo? A mulher não pode exercer autoridade sobre o homem, porque ela precisa, né? E aí ele vai falar da ordem da criação, todas essas coisas. É, assim, enorme, não dá pra gente falar tudo aqui. Mas, basicamente, existia primeiro essa situação em Éfeso. Mulheres que vinham muitas vezes desse culto, nós temos que entender que o público, digamos assim, daquela igreja eram gentios, eram judeus, era uma igreja bem misturada, assim, sabe? Então tinha todo tipo de cultura. E é interessante observar que Timóteo, ele caminhou com Paulo muitos anos antes de, né, implantar essa igreja, de cuidar dessa igreja. E será que se essa fosse uma prática normal de Paulo, se isso fosse normativo para Paulo, a mulher não pode falar, será que Paulo precisava instruir Timóteo mais uma vez? Será que ele precisava dar ênfase nisso? Então, isso aponta para a gente de que havia alguma coisa ali diferente. Não só isso, como as outras cartas de Paulo, os outros escritos de Paulo apontam para a gente, mais uma vez, que existia alguma situação ali. Então, é possível também que existisse um falso ensino. Se a gente pegar Timóteo, a carta de Timóteo, a gente vai ver Paulo tratando o tempo todo de calar um falso ensino. Existia um falso ensino rondando aquela igreja. Mas uns capítulos à frente ele vai falar das viúvas que andavam de casa em casa, como se estivesse fazendo fofoca. Mas essa fofoca lá no original, na verdade, é espalhar um falso ensino, informações falsas. Então, há indicativos que existiam mulheres envolvidas na propagação desse falso ensino. Que é mais um motivo para Paulo dizer, olha, fica em silêncio, aprende primeiro, para que você não caia nesse erro do falso ensino. Então, existem evidências fortíssimas de que essa era uma situação peculiar e não normativa. Paulo, essa carta de Timóteo não era uma carta que ia rodar nas outras igrejas, era uma instrução pessoal para Timóteo. Ele está ensinando Timóteo a pastorear. Isso é o exegese, isso faz parte de uma boa exegese. Isso. Não era uma carta direcionada à igreja, mas era um conselho a Timóteo, direto a Timóteo. Ele estava ensinando o filho dele na fé a pastorear. E pastorear aquela igreja em específico. Então, existiam situações ali de um falso ensino, de falsos mestres se levantando que estava prejudicando a igreja. Você acha que o conceito é de que aquelas mulheres eram como neófitas? Eram Isso. bem novas na fé e ainda por isso não estavam aptas para ensinar. E ainda mais eram muito contaminadas com o ensino desse culto pagão. Porque nesse culto pagão, a mulher estava acima do homem. Ela dominava o homem. Nesse culto pagão, existia a sexualidade muito envolvida ali dentro. Então, existia essa contaminação profunda. Mais uma vez, Paulo está falando o quê? Vamos aprender primeiro. E aí, quando fala assim, aprenda em silêncio. Essa palavra é muito forte para nós, né? Silêncio é o quê? Cala a boca, não fala nada. Se a gente pegar a palavra original, a palavra no grego, ele tem muito mais a ver com quietude, tem muito mais a ver com um espírito manso, com mansidão. Por que isso é importante? Porque essas mulheres eram mulheres dominadoras. As mulheres dessa cultura eram mulheres dominadoras. Então, Paulo está ensinando para elas o quê? Qual a forma correta de aprender. Isso era esperado de homens e mulheres. Os discípulos, eles eram esperados o quê? Que aprendessem com mansidão. Como é que eu vou aprender alguma coisa se eu acho que eu sei mais do que você? Pois é. Não tem como eu aprender. Como é que eu vou aprender alguma coisa com um espírito soberbo? Então, Paulo está dizendo, olha, aprenda com espírito de mansidão, aprenda com mansidão. Agora, mais uma vez, é importante dizer que Paulo fala, aprenda. E isso não era normal. É verdade. Ele já estava quebrando ali o Muito contexto forte. sociológico da época. E dentro da cultura, aprender não era só aprender, tipo assim, agora eu sei. Aprender era a base para que você ensinasse. E se a gente pensar como a forma como a igreja cresceu, que foi uma forma orgânica, como que a igreja primitiva cresceu? Você é melhor ainda do que isso. Aprende, ensina, aprende, ensina, aprende, Não era assim? ensina. Qual era o propósito de Discipulado. aprender na igreja primitiva? Sim, passar adiante, passar para frente conhecimento, sem dúvida. Exatamente. E uma das coisas que não fecha para mim, honestamente, é que na visão complementarista, a mulher ela pode ter voz de ensino à criança. Meu Deus. Então, ela, é como gente, se fosse inferior, né? Como se fosse uma Isso. categoria menos importante. Então- Não faz sentido nenhum. não faz sentido. Então ela pode ser mestre, mas pode ser mestre de criança. Então, ela não pode ser mestre de homens, de adultos. Por causa de uma palavrinha, que no grego eu não vou pronunciar bem, porque eu não falo grego, tá, gente? Mas é autenteu, que é essa palavra autoridade. Lá em 2 Timóteo vai falar, não permito que a mulher exerça autoridade. E aí os complementaristas entendem que essa autoridade é sobre o homem, é um ensino autoritativo sobre o homem. Então, por exemplo, uma criança não é homem ainda, mesmo que seja do sexo masculino.
Sabe? Realmente, para mim também não Interpretação. fecha, não faz sentido, porque você começa a entrar em nuances que o texto não está dizendo. O texto Exatamente. não... Para mim, por exemplo, eu sempre falo isso, faz mais sentido até se você falar, tá bom, se você acredita nisso, então a mulher não pode ensinar. Ponto. Ponto. Mas como esse a mulher não pode ensinar não fecha com o restante, esse a mulher não pode ensinar porque Priscila ensinou. Exatamente. Ela ensinou Apolo. Olha aí, gente. Priscila ensinou. Então, como que a mulher não pode ensinar? E por então, que Paulo não contestou Priscila? Não falou, opa, Muito Priscila, pelo para o que você está contrário. fazendo porque você está errada. Exatamente. Isso é Paulo perigoso o que você tá recomenda a fazendo. Priscila. Olha aí. Ele recomenda, ele elogia ela. Então, assim, como esse não falar em situação nenhuma é uma coisa que é impossível você defender dentro do escopo do evangelho como um todo, porque existiam mulheres que falavam, existiam mulheres que profetizavam, existiam... É engraçado, sabe o que eu acho super importante a gente observar? O que Paulo fala para Timóteo? Você guarda o ensino que você recebeu. De quem que você recebeu esse ensino? Da sua mãe e da sua avó. Isso é forte. Muito forte, gente. Ele recebeu o ensino de mulheres. Exatamente. E Paulo não fala assim, ei, esquece tudo, porque a mulher não pode ensinar, não é lícito, aprende agora só de mim. Aprende do zero. Zero. Ignora o que você Não. aprendeu. Uau. Então, Isso em é. nenhum momento, Paulo está ali fazendo uma construção universal para as mulheres. Não existe Paulo falar assim, olha, todo homem tem autoridade sobre todas as mulheres. Não ensina. Olha, toda mulher, fique quieta, você não carrega isso. Ele não foi categórico, como ele foi, por exemplo, com outros assuntos que são de importância, a profecia, a ordem do culto, enfim. Agora, deixa eu para a gente finalizar, a gente está numa reta final. Olha só, contra fatos não há argumentos, ok? Então vamos lá. Você aí que está nos assistindo, nos ouvindo, se eu perguntar para você, alguma mulher cristã foi referência na sua vida, você viu Deus, você foi sensibilizado na pregação, na mensagem, você já aprendeu com alguma mulher cristã? Eu teria uma lista enorme aqui de coisas que eu já aprendi, que fui edificado, ministrado por mulheres que me lideraram e que me incentivaram. Ao longo da história da igreja, muitas mulheres, eu estou aqui com uma lista de mulheres que marcaram a história da igreja. Mas, sobretudo, as mais recentes. Vamos pegar aqui dos últimos, sei lá, 100, 150 anos para trás. A Aimee Semple McPherson. Né? Ela mesma, McPherson. Simplesmente a fundadora do Evangelho Quadrangular. Exatamente. E como ela, nós temos outras mulheres que fundaram denominações inteiras. Uma das mulheres que eu mais admiro, eu vou fazer questão de falar porque eu quero que você pesquise sobre a vida dela, chama-se Catherine Booth. Ela foi a fundadora do Exército da Salvação, junto com o marido dela, William Booth. E eu li a biografia dela e eu li o discurso que o William fez no enterro dela, porque ela faleceu antes dele, chorando copiosamente, assim, copiosamente. Porque ele fala assim, imagine que você teve uma amiga que foi sua amiga a vida inteira. Imagine que você teve uma companheira de ministério que lutou nas trincheiras ao seu lado. Então, o Exército da Salvação, para quem não conhece, uma das igrejas que marcaram história no planeta, que inclusive influenciou a Cruz Vermelha, não é? Sim. Veio depois do Exército da Salvação. O Exército da Salvação é uma organização enorme que existe até hoje, de ajuda humanitária e de pregação do evangelho. E eles se envolveram nos mais diversos temas, tráfico humano. E muitas mulheres. Catherine Kuhlman, eu sempre ouvi Daiane falando da Catherine Kuhlman, né? Catherine Kuhlman, imagina, né? Foi incrível, marcou a história completamente. Hoje eu admiro muito a Heidi, né, Mari? Baker. A Heidi é Heidi incrível. Christian Kane. Joyce Meyer. Joyce Meyer, ela já marcou quantas vidas com transformação na mente, né? Das batalhas que ela já ensinou. Enfim, quantas coisas que a gente tem aprendido com as mulheres também hoje em dia. Eu queria acrescentar, como pastora, que eu já até orei, já falei, Deus, eu quero saber a tua vontade. Eu estava conversando com a Mari, o coração dela também. Eu acho importante a gente mencionar isso. Nós não estamos aqui porque nós precisamos defender um ponto sobre que a gente quer ter o título de pastora. Eu já falei isso para muitas pessoas. Gente, de verdade, se eu entender que a Bíblia está me dizendo não deve ter esse título, eu vou ter o maior prazer em dizer assim, eu sou filha de Deus, eu não preciso de título nenhum. Né? O título não faz a unção, o título não faz a minha autoridade, o título não faz a minha vida com Deus. Eu sirvo por amor, não pelo título. Né? Então, a gente não está aqui tentando provar um ponto porque existe uma pastora na igreja ou porque nós entendemos que isso é extremamente necessário. E outra coisa é que eu entendo
que é aquilo que você falou do discurso desse homem, do William, né? William Booth, sobre ser companheira de ministério. E eu acho que a gente não está aqui para dizer que a mulher é super importante como voz e nem o contrário, nem o homem. Eu acho que essa coisa do igualitarismo mesmo, sabe? De você se complementar no igual. Eu quero poder somar com o ministério do meu marido e ele quer poder somar com o meu ministério. Juntos nós somos mais fortes. Existem olhares que o Tiago vai ter que eu nunca vou ter. Existem olhares que eu vou ter que ele não vai ter. Isso. E a forma também de transmitir a palavra, Sim. a forma que eu vou transmitir como mulher vai ser diferente, vai tocar diferente, vai alcançar vidas de forma diferente que ele não alcançaria e vice-versa. Então a gente está aqui para somar. O homem e a mulher foram criados ambos à imagem e semelhança Isso. de Deus. Não foi só o homem a imagem e semelhança de Deus e a mulher veio para dar uma alegria para o homem. Foram ambos a imagem e semelhança. Então, nós dois representamos Deus de formas diferentes. Exatamente. E aí, se eu calo uma dessas vozes, provavelmente uma das formas de Deus se revelar vai ser calada Isso. também. Exatamente. Então, a gente precisa ter a intenção por trás do nosso coração é muito importante, Sim. né? Eu nem pastora sou, tá, gente? Então, assim, eu não tô defendendo... Você não tá defendendo um dia. Não, eu não tô defendendo. Falar isso. E eu falei com a Dai que eu estudei isso por um tempo e tive algumas crises no meio do caminho, né? Sim. Mas o meu coração, o tempo todo que eu falava pro Espírito Santo eu quero entender, eu quero que a sua palavra faça sentido para mim, o que você realmente quer, Deus. Então, você estava assim, numa posição isenta quando você estava estudando. Isso é muito bom. Você não precisava defender uma tese. Não, eu não precisava defender uma tese. Então, assim, eu não estou aqui para defender uma posição que eu tenho. Eu não sou pastora, mas eu realmente creio como a Dai falou, sabe? O Chris Vallotton, ele fala isso, que Deus, para revelar a imagem e semelhança dele, ele criou homem e mulher. É isso. Isso quer dizer que sozinhos, eu só a mulher e só o homem, eu não revelo a imagem e semelhança de Deus de forma completa. É isso. Então, Completa, se encaixa. Quando eu calo uma dessas vozes, quer seja a mulher, quer seja o homem, por exemplo, como o feminismo às vezes quer fazer, Exatamente. quer calar a voz masculina, eu estou calando uma das manifestações da imagem e semelhança de Deus, e isso não contribui para o reino. Exatamente. Gente, eu sou muito prático. Quem me conhece sabe que eu sou muito prático. Muito prático. Vai falar que essas mulheres que foram levantadas por Deus, a gente citou o nome de algumas delas aqui, vai dizer que a pessoa que se converteu ouvindo uma pregação de Joyce Meyer, que foi transformado lendo um livro dela, vai dizer que ela está com um ministério ilegal para a pessoa que se converteu? Vai dizer para o indivíduo que a Catherine Kuhlman orou, que era aleijado e que levantou a cadeira de roda? Vai dizer que o ministério dela era ilegítimo? Não tinha legitimidade? É importante a gente falar que às vezes as pessoas combatem esse argumento assim, mas não é porque Deus fez que ele legitimou, não é porque existia o dom. E isso para mim ataca já o caráter de Deus. Exatamente. Que tipo de pai Deus seria se ele desse o dom, botasse o chamado no coração e dissesse assim, não, mas você tem o dom, você tem um chamado, porque o Senhor fala que é dele o querer e o realizar, você tem um chamado, você sente arder no seu coração, mas não é para você fazer não. Eu já vi pessoas argumentarem, por exemplo, não, isso é uma provação para a mulher, para ela provar que ela realmente obedece ao Senhor. Nossa. Ela sente o chamado, mas ela não vai. Imagina, porque gente, é antibíblico. Absurdo. Então, assim, que caráter de Deus é esse? Deus não é esse tipo de pai. Deus não é esse tipo de Deus que faria isso, sabe? Meu Deus. É Deus revelando o coração dele, tanto para homem quanto para mulher. É verdade. Lembrando que a gente não está aqui de forma alguma defendendo o pensamento feminista. Não. Isso aqui daria um outro podcast. Eu tenho uma aula só contra o feminismo, gente. Exatamente. Vai ser um assunto para Meu o Deus. próximo podcast. Longe. Mas nós estamos falando aqui cerca de ministério. Ministério fala de função na igreja. Mulher, se você foi chamada para ensinar, se você sente um encargo no seu coração de desenvolver o ministério de mestre, faça isso, porque Cristo te chamou. Ele deu o dom. Ele deu o dom de mestre, pastora, evangelista, por que não apóstola, que é uma figura missionária, de quem planta a igreja, de quem inaugura trabalhos. Quantas missionárias temos no mundo? Você deve conhecer, tem grandes denominações. Aliás, muito mais mulheres missionárias que do que homens. A mulher tem voz, a mulher faz tudo, a mulher tem a obra, a mulher que... Mas a denominação não pode chamar de pastora. Ela é só missionária. É a irmãzinha do corte.
Você Aquela pegou, boa né? de orar por Mas nós. ela que faz tudo na igreja, mas não pode ter o Verdade. título, porque as pessoas colocam o título na frente do indivíduo. E essa é a primeira coisa, a gente devia ter começado o podcast falando sobre isso. Isso, é Que verdade. título não define quem você é. Título não define o seu chamado. É o seu verdade. chamado que dá direito a um título. É o isso aí. inverso. É o inverso. E E como não dizer que Deus não chamou essas mulheres? E é importante dizer que a gente não está defendendo um título, mas a gente está querendo dizer que as mulheres também foram vocacionadas ao pastoreio. É vocação. As mulheres, elas sempre foram chamadas, e a partir do momento que você cala essa voz, você prejudica o corpo de Cristo. Exatamente. Porque a gente não está aqui levantando, como você falou, uma bandeira feminista. Não, A gente está não. levantando aqui uma bandeira do corpo. O corpo precisa ser edificado. Exatamente. E se as mulheres não puderem exercer aquilo para que elas foram chamadas, o corpo vai ser prejudicado, porque vai faltar uma voz feminina ali, né? E como você falou, como assim eu posso exercer todas as funções e não posso ter um título? Eu não posso ter um título por quê? Porque isso é uma questão humana, né? Porque não é porque... Eu acho engraçado, como que eu aceito que a mulher tenha a função, faça tudo de acordo, mas não dá um título? Então, talvez... O título é apenas uma consequência do chamado e da exatamente. vocação. Eu acho que esse é o grande síntese, esse é o grande resumo desse podcast. Mulher, Sim, você faça aquilo que Deus te chamou para fazer. é verdade. E o título vai ser só uma consequência disso. Com certeza, Amém. com certeza. O título vai ser só uma consequência disso. Eu É olho para a vida isso. da minha esposa, vejo o cuidado que ela tem com as pessoas, o cuidado que ela tem no atendimento, o zelo que ela tem pela obra, o zelo que ela tem pela igreja. O título de pastor é uma consequência daquilo que você já fazia antes de ter o título. Verdade. O que isso serve para homem e serve para mulher. É verdade. Desde que você foi chamada, acredite, Deus vai te soprar na hora certa para fazer segundo a habilidade que Ele deu, e o título vai ser só uma consequência. Mari, É isso. obrigado, Mari. A gente está saindo muito mais edificado depois dessa conversa, viu? O prazer Muito é meu, bom. gente. A gente tem muita coisa para falar, mas acho que a Com gente conseguiu certeza. resumir bem. Muito Temos. obrigada, o prazer é meu. viu? Amiga, que maravilhoso ter você aqui. O prazer é nosso de poder sempre aprender mais, né? Além desse podcast, mas podemos compartilhar pelo menos esse tanto de conhecimento, de informação tão importante, né? Que tem trazido às vezes um conflito aí no coração de algumas pessoas que ouve de aqui, que infelizmente hoje tem muitas vozes, Sim. né? E as pessoas às vezes acabam pendendo para um lado ou para o outro. E às vezes a gente precisa só aprender a aquietar, com calma, com neutralidade, pensar em tudo, né? Poder se posicionar de forma sem parcialidade. Isso. Então, para nós está sendo um prazer enorme poder ter tanta propriedade vinda de você tão perto da gente e poder compartilhar com todo mundo aí essas informações importantíssimas aí Obrigada. hoje em dia. Eu queria só dizer assim que em momento nenhum nós estamos instigando uma competição. Exatamente. Muito pelo contrário. O que nós estamos querendo dizer é que nós fomos feitos para caminhar Juntos. É isso. Nós fomos feitos para andar lado a lado. Muito bom. Desde o Éden Uau. até o fim de todas as coisas, né? Nós vamos caminhar lado a lado. Esse é o isso. intento de Deus. Glória Não a é Deus. uma competição. Desde o Amém. início revelado, né? Desde o Cristo, início. quando fala da igreja, a igreja como figura feminina. É. Nós somos noiva de Cristo e não somos menores. Por causa disso, né? Por É causa verdade. disso, né? Não, e a Nós Mari somos fala um o monte de corpo. coisa ainda Tem dentro muita disso coisa, aí. muita coisa que não dá tempo. É, Cristo nunca calou a voz da igreja. Forte. Eita, Brasil. muita coisa. Obrigado, Mari, mais uma vez. Obrigado pelo seu coração. verdade. Obrigado por nos edificar. Filho, filha de Deus, lembre-se, você já é mais que abençoado Amém. em Cristo Jesus. Eu te vejo no próximo podcast. É Até isso mais. aí, até mais. Tchauzinho.